no livro de 2 Timóteo. Abra sua Bíblia aí, joga no telão para mim aí, meu querido Adão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 9. Amém? Diz assim o texto sagrado: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e leva cativa mulheres nércias, carregadas de pecados e levada de várias concupiscências, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também esse resiste à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Quantos podem dizer amém? Meus queridos, nós gostaríamos de falar nesta noite sobre as ações do inimigo nos últimos dias. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, esse grande evangelista Timóteo, instruindo, e revelou muita coisa que aconteceria na igreja. Paulo já estava presenciando alguns fatos extraordinários, em que ele dá o exemplo de alguns, os quais era conhecido da igreja da época, que estava trazendo grandes problemas para a igreja. E nesses últimos dias o inimigo não mudou a sua ação, a sua forma de trabalhar. Por isso eu quero falar aqui, sem tomar muito tempo na introdução, entrar logo na palavra, de 5 coisas que o inimigo está fazendo nesses dias. Nós estamos vivendo isto. Você vai concordar comigo que o que Paulo estava preocupado, nós estamos vivendo hoje. Está acontecendo nos nossos dias, algo que nós temos que abrir os nossos olhos, despertarmos para não sermos enganados e viemos até a esfriar na fé e apostatar a nossa fé. A primeira coisa que eu quero falar, a primeira ação que o inimigo tem feito, o inimigo está tirando o discernimento dos crentes. Irmãos, hoje nós estamos vivendo a época que o crente não tem mais discernimento, escuta, não sabe separar o santo do profano. Um cristão, como o pastor não preocupar que a pessoa faz parte da escola dominical, do culto de ensino para poder aprender sua palavra. Olha o que está acontecendo na ação do inimigo. O inimigo está tirando o discernimento dos crentes. Tem 2 formas de ter discernimento. Só tem 2 maneiras. A primeira maneira bíblica é a maneira pelo dom do Espírito Santo. É um dom entre os 9, discernir. Escuta, discernir é um dom espiritual, que você tem a habilidade de saber se é Deus ou não que está falando, se a profecia é de Deus ou não, se o pregador está pregando da parte do Espírito Santo ou não, se aquela profecia foi Deus que falou ou não. Isso você discerne para não ser enganado pelo o dom do discernimento pelo Espírito Santo. Mas tem outro, que esse é o que nós estamos preocupados, que nem todo mundo vai ter o discernimento espiritual, mas esse você pode conseguir, é para todo crente ter, é o discernimento pelo conhecimento da Bíblia. Escute isso aqui, você tendo conhecimento da Bíblia, você faz parte de uma escola bíblica dominical, você faz parte do culto de ensino, você estuda a Bíblia sistematicamente, você aprende as doutrinas bíblicas, o que é que a Bíblia ensina, o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinou, e quando alguém vem ensinar algo que não está na Bíblia, você chega à conclusão pelo seu discernimento, não é de Deus, a Bíblia não ensina assim. Quando você escuta,
Ver uma pessoa falando que vai pegar seu filhinho de 2, 3 meses e levar para ser batizado, você faz logo um discernimento. Não é bíblico, não é de Deus. A Bíblia não ensina que criança possa ser batizado. E por que você chega a essa conclusão? Por causa do conhecimento que você tem, que você sabe que Jesus, ele próprio, quando batizou, ele era aproximadamente de 30 anos de idade. Está escrito lá no livro de Lucas que Jesus era aproximadamente de 30 anos quando foi batizado. Você não vê ensino nenhum na Bíblia que um dos crentes da igreja primitiva levou um bebê para ser batizado. Primeiro, o batismo é convidado para alguém que sabe, escuta, o que é certo e o que é errado. É alguém que tem consciência que errou, que acertou. É para alguém que confessa que pecou. E um bebê de 1 mês a 1 ano, 2 anos, 5 anos, não vai ter essa condição de saber que ele está em pecado para arrepender. Apesar que a Bíblia deixa bem claro, Jesus dizendo assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino do céu. Nós entendemos pela Bíblia, pela palavra do Senhor, que uma criança não tem pecado para que ela possa, escuta, arrepender-se, escuta isso aqui, para desejar o batismo. O batismo é um desejo pessoal da pessoa que aceitou Jesus. Escuta isso aqui, ele aqui deseja. Agora mesmo no dia 19, na festa dos jovens, nós vamos batizar 15 almas. Tem um grupo de irmãos para descer as águas. Nenhum pastor falou, você precisa batizar. Apenas avisamos na igreja, haverá o batismo. Os irmãos nos procuraram, quero descer as águas, pastor, quero batizar. Pessoas conscientes, que sabem o que está fazendo. O próprio Jesus batizava. Escuta, o seu discípulo batizava. João Batista batizava. Mas em nenhum momento, estudando a Bíblia, você vai ver, no início do batismo da igreja cristã, lá está o princípio, você vai encontrar que batizou uma criança ou um bebê. Então esse discernimento você não tem porque o Espírito Santo revelou. Não é pelo dom do Espírito Santo, é pelo conhecimento. E assim outras doutrinas erradas, que você vê a pessoa querer ensinar, querer conduzir você para aquilo, porque você conhece a Bíblia. Se está faltando conhecimento em sua vida, é preciso você encaixar mais no trabalho da igreja, no mover da igreja, nos cultos de ensino, na escola bíblica dominical, para cada dia mais crescer no conhecimento. Se tem uma coisa que o cristão não para nunca, é crescer no conhecimento. E o conhecimento traz um dom específico do discernimento pelo conhecimento. Tem crente aí que ele não sabe ler. Escuta isso aqui. Tem crente que ele não assina o nome. Ele tem 5, 6, 10, 15 anos de crente, mas ninguém passa a perna nele com doutrinas extra que não está na Bíblia. Não perde culto e não perde escola dominical. Aprendeu as doutrinas pelo ouvir e colocou no coração. Escute isso aqui, guarda no seu coração a doutrina. Toda vez que alguém vem com outro ensino, que não é o ensino bíblico, o qual ele aprendeu pelo ouvir, ele não aceita, porque ele sabe do que aprendeu do Senhor. Escuta isso aqui, os ensinos hoje, escuta, não estão sendo propício para preparar o crente nesses dias, aonde o inimigo está atirando o discernimento. Tem crente que não sabe separar mais o que é santo e o que é profano. Basta sapatear, falar línguas estranhas, profetizar, acertar o número de um CPF de alguém, é homem de Deus. Cuidado com esse negócio. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos mestres. Tem muita gente aí, escuta, ensinando a palavra e não tem nenhum compromisso com o Senhor. E Jesus disse que não era para nós julgarmos a ninguém, mas ele deixou uma palavra poderosa para a igreja. Jesus disse assim, pelos frutos os conhecereis. Aí é que está o discernimento. Quando você tem o conhecimento que uma pessoa que serve a Deus, que prega a palavra, tem que viver o que prega, tem que ter um testemunho acima do normal, tem que ser uma pessoa que passa credibilidade, tem uma pessoa que tem que ser um bom pai de família, um bom cidadão na sua cidade, uma pessoa de uma vida ilibada. E quando você vê alguém que diz que prega a palavra com toda a autoridade de cima de um púlpito, mas lá fora o seu testemunho não conduz
Jesus, aí você faz para o seu conhecimento bíblico. Esse fruto não é fruto de quem verdadeiramente serve a Deus. Você vai fazer o discernimento, porque você sabe, e vereis a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Você aprendeu na palavra de Deus. Isso é muito importante. O inimigo está agindo, tirando discernimento da igreja. O pastor Paulo advertiu, ou o apóstolo Paulo, como nós conhecemos, mas era pastor também, o apóstolo Paulo advertiu sobre os pregadores que anunciam outro Jesus, outro evangelho e outro espírito. No livro de 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 4. Joga no telão para mim que eu vou ler para a igreja. Paulo diz assim: cuidado, que vocês não serem enganados, para que vocês não possam ouvir outro evangelho que nós nunca pregamos, acerca de um Cristo que nós nunca anunciamos, e outro espírito que ninguém nunca recebeu. Olha o que ele vai dizer no versículo, capítulo 11, 4 de 2 Coríntios. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, e tem pregado outro Jesus aí, o Jesus que concorda com o pecado, o Jesus que concorda com a homossexualidade. Eu já vi um grupo que diz que é evangélico, aonde só frequentam homens gays, e o pastor é gay, e o marido dele ou a mulher dele é outro homem, e pregando dizendo que Jesus era travesti, Jesus era gay, e esse Jesus dele lá, eu não estou dizendo que não é Jesus não, é Jesus, só não é o seu, só não é da Bíblia. É esse Jesus que Paulo falou aí, que o nosso Jesus nunca foi gay, o nosso Jesus nunca foi travesti, ele não se transfigurava de mulher. Escuta isso aqui, o nosso Jesus sempre foi santo. Ele disse: em que vocês me acusam de pecado? Ele mandou que eles procurassem, porque Jesus não tinha nenhuma prática de pecado. Olha o que Paulo vai advertir, como estão tirando o discernimento do crente. Quantas igrejas iludidas com a doutrina da prosperidade. Os homens estão com ganância de ficar ricos nessa terra, como se a vida e o paraíso fosse aqui. Isso é outro evangelho. Olha o que vai dizer, que pregava-vos outro Jesus que nós não temos pregado. Ou se recebeis outro espírito que não recebeste. Tem muita gente recebendo o espírito e falando línguas estranhas. Não é o Espírito Santo, porque depois que recebe aquele espírito que pula, sapateia dentro da igreja, rodeia e faz aquele escândalo dentro da igreja, e uma coisa, todo mundo admirando, está cheio de poder. No outro dia a conversa está na rua, compra e não paga, mentiroso, fingido, cheio de confusão, desonesto. Quem tem o Espírito Santo tem um testemunho que honra o Espírito que nele habita. É um sinal de discernimento. Não adianta eu dizer que sou cheio do Espírito Santo, escuta, e ter uma conduta de ímpio. É mentira, isso é outro espírito. Eu não estou dizendo que ele não tem espírito, não tem. Eu não estou dizendo que ele não fala língua estranha, não, fala. Eu não estou dizendo que ele tem dom lá desse espírito, tem. Só que esse dom, essa língua que ele tem, não é do Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, no cenáculo, quando os apóstolos estavam reunidos com 120 irmãos, e veio sobre eles para fazer a obra de Deus. Não é aquele espírito. Paulo diz: vocês não recebessem outro espírito, que recebessem, cuidado com esse outro espírito. E depois ele conclui dizendo: o outro evangelho que não abraçasse, com razão vocês sofrerão. Escuta isso aqui, está dizendo outro evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho da porta larga, o evangelho do caminho espaçoso. O que está de gente procurando igreja que a porta é larga? Ah, eu não gosto da igreja tal não, porque lá cobra demais. Eu não gosto lá não, porque lá é um santarrão. Lá é legalista. Lá toda hora fala da lei: não adulterarás, não roubarás, não mentirás, não farás falso testemunho, honra pai e mãe. Escuta, e fica lembrando da lei, dizendo que ali é uma igreja legalista. É mentira. Estão procurando a igreja da porta espaçosa, larga, onde cabe tudo. Jesus disse assim: olha, eu sou a porta.
Ninguém passa por Jesus com pecado. Ninguém entra da maneira que está no mundo. Ele diz, venha como está. Mas escuta, vamos trocar o fardo. Troca o seu fardo pesado pelo meu que é leve. Ele diz, o fardo pesado é a vida pecaminosa na carne, no mundo, das coisas erradas. Outro evangelho que prega a facilidade de servir a Deus aqui, mas serão surpresos, porque se morrer amanhã, quando abrir os olhos, virão que não estará com o Senhor na glória, porque entrou por caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim é a morte. Você sabe a primeira ação do inimigo nesses dias? A primeira ação é, o inimigo está tirando o discernimento. E tem crente que fica conosco 5, 6 anos, escuta, e perde o culto de ensino, e perde os cultos da escola dominical, não aprende a palavra, e pronto, ele não escutou nada, está saindo da igreja. E a culpa não foi do pastor, e a culpa não foi dos irmãos que estão aqui pregando a palavra. Se frequentasse os cultos, era crente forte. Escuta, homem de oração, mulher de oração, de conhecimento, porque na igreja não falta mantimento, não falta palavra. Quem frequenta a igreja, você pode ver, todo crente que não perde culto de ensino e nem escola dominical, você pode ver, é crente vivo, é crente que adora, é crente que ora. Quando o pastor fala assim, vai ter matutino, é o primeiro que está aqui cedinho esperando a igreja abrir, se não chegar atrasado o porteiro ou o pastor, ele está na porta esperando. Você sabe o que é isso aí? Ensino da palavra de Deus. A única coisa que faz você forte e vencer o inimigo é o conhecimento. É preciso aprender a palavra. Por isso que o inimigo está tirando o discernimento, envolvendo com novela, com BBB não sei o que, envolvendo com política, envolvendo sabe o que? Com internet, com YouTube, com pornografia, e vai envolvendo o crente com certas coisas, e ele vai perdendo da graça. E ele diz que é crente fraco, crente que escuta, não passa na prova, crente que não suporta nada na vida, como se fosse algo assim, intocável, uma sensibilidade espiritual. É preciso ter conhecimento. É por isso que Paulo dizia assim, olha, diz o fraco, eu sou forte. Ele diz assim, quando você pensa que um crente simples, humilde no branco é fraco, é aquele que suporta luta, perseguições, tribulações. Paulo estava dizendo, diga ao fraco, eu sou forte, dizendo, parece fraco, parece frágil, mas a confiança dele não está nele, na sua aparência, na sua sabedoria. Ele aprendeu o suficiente para que naquele que é a sua força, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Os crentes não sabem mais a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus, irmão. Está aí na internet tanta gente pregando, tanta gente profetizando, e o crente perdeu o discernimento. Esse dia me mandaram um vídeo de uma mulher seminua, pregando num púlpito. Irmão, se você não estou questionando veste aqui de ninguém, não. Eu estou falando do discernimento que a gente tem. A mulher estava pregando com um decote, mostrando todo o seu seio. Uma saia curta, com um par de perna que vocês precisam de ver. Na roupa dela, a silhueta da peça íntima ficava visível. Uma cara pintada, que palhaço não pinta daquele jeito. Que palhaço bota um vermelhão, bota tudo para chamar a atenção, que palhaço quer fazer graça. Uma cara pintada, escuta, as unhas não tinham tamanho. E pintada. E pregando o evangelho, falando do amor de Deus. Falando da graça de Deus. E escuta isso aqui, aí é que está o perigo. Aí é que está, escuta isso aqui, e nos ensinamentos, ensinando heresia. Ensinando coisa que você fica assim abismado. Chegou ao ponto de dizer essa pregadora, que Jesus pecou. Que Jesus pecou, é um absurdo. Você que frequenta a escola dominical, que estudou sobre Trindade agora no trimestre passado, se ouvir falar que Jesus pecou, a segunda pessoa da Trindade, escuta, só tem um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você escuta uma pregadora fantasiada de palhaça, vestida como piriguete, para a guerra da prostituição, roupa preparada para prostituir, para ir para boate, não é para vir para um culto não, mas não é só mulher não.
Se você for por aí, tem cada homem com as roupinhas apertadinhas, que eu não sei como é que ele bota aquela calça. Parece que é costurada no corpo dele. De tão apertada que é. Entendeu? Uma roupa, escuta, e não gosta de vestir o terno, não, porque é para a camisa ficar colada no corpo e mostrar sua musculatura. E não quer botar uma camisa de manga comprida, não, que é para mostrar a tatuagem que ele tem no braço, escrito Jesus, Rei do Rei, Senhor dos Senhores. E do outro lado, uma cobra numa cruz. Eu não sei o que eu estou entre você. Cadê o discernimento desse povo? Que tipo de evangelho é esse? Satanás, a primeira ação dele, está tirando o discernimento do povo de Deus. Tem muito crente na igreja que já está confuso, não sabe o que é mais a voz de Cristo, perdeu, escuta, a capacidade de discernir a voz do Senhor, porque a ovelha de Deus tem discernimento no ouvir da voz. Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem, têm ouvido para conhecer a minha voz. É a primeira ação maligna. Estão tirando discernimento. O que tem de pessoa aí? Tiraram o discernimento. Você sabe o que estão fazendo agora? Estão colocando para... Agora já viu o São João. Já está todo mundo ensaiando já a quadrilha. De velho a novo. Cada um já está fazendo a fantasia, escolhendo o forró de crente. Isso, o forró. E já está ensaiando nas igrejas. Já tem o dia. Pastor, como é que nós vamos começar? Não, nós já estamos em abril, mais junho, já é a festa. E nós vamos ter que fazer a quadrilha de São João aqui dentro da igreja. Diz que é para chamar os jovens. Diz que é para alegrar o povo. Diz que é para renovar, que aquele povo lá quadrado é legalista. Então já preparando. Perderam o discernimento. O que é, escuta, a festa junina? O que é que eles comemoram? O dia de um santo, adoração santo, homenagem a um santo. Alguém queima fogueira, batiza seus filhos na fogueira, oferece seus filhos na fogueira, faz compromisso de devota a João para estar ali. Mas não é o João da Bíblia, é um João inventado, como tem outro evangelho, tem outro Espírito, escuta, outro Jesus, é outro João, não é o da Bíblia. O da Bíblia não aceitaria isso. O da Bíblia perdeu a cabeça em uma festa de aniversário porque não concordou com o pecado. Não vai concordar com o pecado da prostituição que tem nisso. Fora o carnaval. Estão perdendo. Tem igreja aí que está fazendo escola de samba, dançando dentro da igreja, pulando o carnaval tanto em cima do púlpito, aquela bateria toda tocando como se fosse uma escola do mundo, e sai para a rua dizendo que é evangelizar. Mentira, falta de discernimento. O que faz converter é unção, é pregação, é a participação do Espírito, é choro, é lágrima, é jejum, e a palavra de Deus é suficiente. Não precisamos ajudar o Espírito Santo fazer ninguém converter. Quem faz é Ele. Viva o Evangelho, prega o Evangelho, e Deus fará a parte dele através do Espírito Santo. Você sabe qual é a segunda coisa? E você sabe qual é o perigo que tem, que eu não posso pular essa parte? No versículo 13, 14, 15, joga para mim, eu vou ler para a igreja isso aqui. Cuidado com esses pregadores de hoje que estão invadindo a internet, toda hora. Irmão, procura ter ouvido para ouvir. Você nem conhece, você nem sabe quem é ele. Se é casado, se é demasiado, se é homossexual, com quem vive, se é honesto. Só está lá pregando e pessoa em cima ouvindo. Cuidado com quem você empresta seu ouvido para encher de lixo. Olha o que diz aqui no versículo 13, 14, mandões. 13. Bota aí para mim. Segundas Coríntios 11, Adão. Você foi para Tito aí, não sei como. Porque tais falsos apóstolos, Paulo falando, dos apóstolos de hoje, está assim de apóstolo. Porque tais falsos apóstolos são um obreiro fraudulento. O que é que eles são? Presta atenção, para você não ser enganado. O inimigo está tirando o quê? Qual é a primeira ação? Quem lembra? Tirando o... Pronto. Seu irmão que não falou, moço, é discernimento. Fala para ele aí, está tirando o discernimento. Cuidado. Falou para ele aí? Então vamos lá. Porque tais falsos apóstolos são obreiro o quê? Olha o perigo.
transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Eles parecem mais pastor do que você, parece mais crente do que você, do que o próprio pastor. Ele transfigura-se em apóstolo de Cristo. Parece, mas não é. Olha o que Paulo fala no 14. Você aprendeu o que Paulo está falando. E não é maravilha, porque o Espírito, o que o próprio Satanás se transfigura em anjo. Olha o versículo 14 para nós fecharmos. 15 para nós fecharmos. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais é conforme as suas obras. Você sabe o que Paulo está falando? Viria esses apóstolos com a aparência de apóstolo de Cristo. E você sabe o que acontece? Eles têm uma lábia, como nós lemos aí, entra na casa das pessoas, seduz as mulheres carregadas de pecado. Escuta, por isso que nós temos que estar na igreja. Cuidado, quando fala carregado de pecado, é assim, pessoas com desejos sem controle, que ficam procurando a devastidão desse mundo, da carne. Eles entrarão na casa dessas mulheres para profanar a palavra. Esses homens aí, que tem a aparência de apóstolo de Cristo, que tem a aparência que são servos, Paulo diz, são mentirosos. Assim como Satanás, eles se transfiguram como anjos de luz para enganar milhões. Esses apóstolos aparentam-se ser apóstolos de Cristo para enganar também milhares. Precisamos nesses dias ter o quê? Que lembra? Discernimento. E como é que nós vamos adquirir se nós não temos o dom do Espírito Santo, discernir pelo Espírito? Aquele que Paulo teve, quando a moça adivinhava e disse, esse homem que prega o evangelho são verdadeiros servos de Deus. Paulo, pelo discernimento, discerniu que era o quê? Que era um diabo, que era um demônio. Aquele discernimento que Pedro teve, quando Ananias e Safira trouxe a oferta e mentindo, que não era. Escuta, que a oferta era tudo que ele vendeu e não era. E ele repreendeu eles quando estavam mentindo. Aquele discernimento que Eliseu teve, quando Geazi foi lá receber presente de Naamã. Escuta, quando ele voltou e perguntou, de onde vem Geazi? Ele disse, de canto nenhum, eu não saí daqui. Será, Geazi, que quando tu saísse a receber presente lá do capitão da Síria, meu espírito não foi contigo, a lepra que estava no capitão pegará agora em ti. Você sabe o que é isso? Discernimento. Como eu não tenho discernimento para saber que espírito está me enganando, a pessoa que está pregando, você precisa de ter discernimento, de conhecimento. Esse você pode ter, esse você, o Senhor dá para todo. O outro discernimento ele dá para poucos. Não é todo mundo que busca cheio do Espírito Santo, mas o conhecimento você pode ter, e ninguém vai te enganar quando você souber aquilo que a Bíblia revela. E você vai ver, não concordo com isso. Eu não concordo com esse tipo de, escuta, esse tipo de trabalho. Só fala em dinheiro, só fala em oferta, e traz dinheiro, e traz dinheiro. Cada culto é uma campanha, cada culto é isso, aquilo, e prometendo céu na terra, e prometendo paraíso. Dá um que se recebe 1000. Aí você lê a Bíblia, você vê, a Bíblia não fala isso. Jesus nunca pregou para entregar oferta e dízimo. Jesus pregava com a essência maior. Jesus falava de coisas eternas. Jesus falava de coisas daquilo que o homem precisa ouvir, aquilo que ele precisa para a salvação da sua alma. Jesus preocupava com o destino eterno dos homens e não com coisas terrenas. E Jesus disse, não preocupeis com o dia da manhã, porque o dia da manhã cuida o Senhor. Veja as aves do céu, não planta nem semeia, mas meu Pai, seu Deus, cuida delas, e nenhuma delas morre de fome. Assim o Senhor cuidará de vós. Jesus garantiu. Por isso que ele não pregava, ele sabia, meu Pai cuida dos seus, os seus não passam fome, o meu Pai abre porta. Por que nós estamos orando, pedindo ao Senhor para abençoar nossa escola dominical? Para que vocês tenham conhecimento, coisas eternas, coisas eternas. Por que nós estamos pedindo ao Senhor para abençoar a sua vida econômica? Porque para o Deus Pai eterno, Ele cuida de ti. Segunda coisa, ou segunda ação do inimigo nesses últimos dias. Oxalá dá para me falar aqui das 5. Diz-me assim, olha, o inimigo está tentando normalizar o pecado. Fazer o pecado normal. Tem muito crente que já está concordando com tudo. Não escandaliza com mais nada. Não tem mais medo de pecado. Tem intimidade e amizade com todo tipo de pessoas contaminadas. Que tem hora que até confunde as pessoas. O inimigo está fazendo de tudo para normalizar o pecado. O que é isso? Isso é normal.
Ai, irmão, não preocupa não, isso está acontecendo com todo mundo. Não estou preocupado, irmão, é porque meu filho, ultimamente, ele está com umas tendências assim, e agora parece que meu filho está gostando de homem, parece que minha menina está gostando de menina. Ah, não preocupa. Ah, meu, isso é de tempo antigo. Bestagem, isso é normal agora. Um menino gostar de menino, besteira. Lá na escola, as professoras já estão ensinando desde pequenininho. Lá não tem isso não. Lá incentiva o menininho pequenininho beijar na boca do outro. Você viu esse vídeo aí? E quando o pai viu que colocou o filho dele para dar um beijo na boca de outro menino, e que o pai foi na escola tirar satisfação com o diretor, professor, escuta isso aqui, escuta com aqueles responsáveis, não levaram o pai para a justiça, quem foi processado foi o pai, quem foi processado foi o pai, homofóbico, não sei o que, foi tanta coisa, e ele teve que gastar com advogado para não ser preso. Porque o filhinho dele, sem permissão do próprio filho que não tem idade, é 5 anos de idade, a criança tem, uma professora endemoniada, escuta, pegar seu filho que entregou para ensinar o alfabeto, alfabetizar, essa idade de alfabetizar, ensinar os números, o início da matemática, essa é a intenção do pai, para não deixar seu filho sem nenhum conhecimento. A professora, em vez de ensinar aquilo que é ciência exata, escuta isso aqui, ou de conhecimento para ela, pegar a criança e ensinar sobre gêneros, ensinar a ação da criança. Você sabe o que é isso aí? É a ação do inimigo. Ele está querendo normalizar o pecado. Isso aí é lá fora. Chega para cá. Isso é lá fora. O inimigo está fazendo de tudo para normalizar o pecado e ninguém está achando que é errado. Só tem uma coisa. A Bíblia deixa claro. No céu não entra pecado. Não muda. A palavra de Deus não muda. Agora, o pior é quando quer normalizar o pecado dentro da igreja. Pastores não estão pegando mais sobre, escuta, adultério. Não estão. Escuta, está achando normal. O irmão teve um deslize, pastor. Tem que ter paciência. O irmão teve um deslize. Quem é que não tem? Ninguém é perfeito. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso aí? Para que nós conformamos. Escuta, achamos normal alguém adulterar. Só que para Deus é diferente. A Bíblia deixa claro. Os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Como nós vamos normalizar aquilo que separa o homem da eternidade com Deus? Como a gente vai achar normal que um pai que tem 3 filhos com um separa, casa com o outro e vai fazer outra família? Que história é essa? Que família? Foi assim que Deus mostrou na sua palavra? O homem unirá sua mulher, tornará-se uma carne só e ninguém o separará. Aquilo que Deus ajuntou não separa os homens. Nós estamos normalizando o pecado dentro da igreja. Escuta isso aqui. Pastores que pecam, escuta, adulteram, rouba, faz coisas erradas lá fora, compra e não paga, continua nos púlpitos pecando como se fosse o anjo da igreja. Só for o anjo do inferno. Anjo da igreja, é preciso tomar providência. Perdeu a autoridade, perdeu a oportunidade que Deus deu, perdeu o privilégio, não valorizou a chamada, não honrou o Senhor. A Bíblia diz, o Senhor diz assim: eu honro aos que me honra. Eu honro a quem me honra. Precisamos colocar no nosso coração que a ação do inimigo agora, na atualidade, presta atenção nisso aqui, é normalizar o pecado. E a maneira mais fácil que ele tem, se você achar ruim, problema é seu. Escuta aqui, é afastar você de ciclo de oração, de escola dominical, culto de ensino, escuta, grupo de louvor. A primeira coisa, afastar. Depois de afastar, você não está ouvindo mais a voz do Espírito. Tudo que é pecado, é fácil você engolir, é fácil você aceitar. Mas para um crente que está na presença de Deus, no monte, fumegando com Deus, buscando a presença de Deus, o pecado sempre vai ser ameaça da sua comunhão com Deus. Quem está com comunhão com Deus, no monte, fumegando com
com Deus, o pecado sempre vai ser algo que prejudica a sua vida. Ele vai correr longe, ele vai afastar, ele não aceita. Deixa eu te falar aqui umas verdades que poucos pastores têm coragem de falar. Estou falando de reescrever a Bíblia. Se tem um livro que é atacado, escuta aqui, de duas formas. Escuta, tem uma igreja aí, diz que é a dona da Bíblia, foi ele que escreveu a Bíblia, tudo mentira. Escuta, que é a igreja romana, católica romana. Escuta, eles é tudo, escuta, da Bíblia, só que a Bíblia não é a regra de fé deles. Escuta, é a tradição. A tradição é que comanda eles. É aquilo que o Papa fala, que o Santo Fulano falou, que o pai da igreja falou, que o Santo Agostinho falou, que São Clemente não sei o que falou, e vai falando o nome desses pais de lá. A Bíblia não faz, porque se estudar a Bíblia, ela não se sustenta as suas heresias. Esse é o primeiro ataque. A Bíblia não é suficiente para sustentar alguém na fé. Já começou a desfazer da Bíblia. Mas para nós, a Bíblia é o suficiente. Foi João que escreveu. Tudo que foi escrito aqui é suficiente para converter o mundo. Escuta isso aqui. Estão querendo reescrever a Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia proíbe o homem com homem. A Bíblia proíbe, escuta, o ladrão entrar no céu. A Bíblia proíbe o corrupto entrar no céu. A Bíblia proíbe o mentiroso entrar no céu. A Bíblia proíbe o fuxiqueiro entrar no céu. A Bíblia proíbe tanta coisa. Vamos reescrever. Aonde tiver essa proibição, nós vamos tirar. Para que o povo continue pecando e uma Bíblia falsificada. E já tem várias delas. A primeira brasileira é a Bíblia dos LGBT. Aonde tem dizendo que os homossexuais ficarão fora do reino de Deus, não tem lá na Bíblia deles. Estão reescrevendo da Bíblia. Vai chegar um ponto que quem tiver uma Bíblia original, escuta, com tanta tradução, com tanta adaptação para o dia de pecado que o inimigo está agindo. Primeiro, não é para ter Bíblia em canto lugar, verdadeira. Não é para ter num colégio, na biblioteca. Não é para ter no departamento público ler. Nas sessões de deputados, vereadores e senadores estaduais e federais. Não é para ler Bíblia nem fazer oração. Isso é religião, isso aqui nós somos laicos. Não precisa disso aqui. Estão proibindo a Bíblia em todos os lugares. Porque Satanás sabe que a Bíblia é a verdade. E Jesus profetizou dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos liberta verdadeiramente, só conhece o Filho através da palavra. Jesus disse: olha, vocês examinam as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna. Mas ela fala de mim, ela conta a minha história, ela me revela o mundo, de Gênesis a Apocalipse, ela fala da minha pessoa. A Bíblia revela Jesus. Você sabe qual é o centro da Bíblia? Você sabe qual é o centro da Bíblia? O tema central da Bíblia? Jesus, o Salvador do mundo. A Bíblia não existe para outra coisa, se não revelar o nosso Salvador. A Bíblia não existe para outra coisa, para que nós não possamos conhecer quem é o nosso Cristo. O Verbo eterno, que se fez carne e habitou entre nós. Escuta isso aqui. A verdade é essa, que o inimigo está tentando normalizar o pecado. Muitas falsas igrejas já estão na normalidade do pecado. Não pregam o que Jesus pregou e nem o que os apóstolos pregaram. Você pode ver, irmão. Você vai num culto nessa igreja. Bom seria se você tivesse um preparo de sentar e ouvir as mensagens. Você não vê Bíblia. Parece. É um mingau adoçado misturado com Bíblia e terra. Só fala de coisas terrenas, amaciar seu ego, prometendo o paraíso, prometendo bênção, soluções de problema. E o pior problema que o homem tem, ou pior não, o maior de todos é o pecado. Não fala a solução dele. Sem Jesus não tem solução do homem receber bênção de Deus. O único canal aonde a bênção vai passar para o homem na terra tem que passar por Jesus. Se alguém quiser receber bênção do céu, tem que ir até a cruz. Lá está a única porta que o homem entra a Deus para ser abençoado. Essa mensagem está fugindo das igrejas. Estão cansados.
de ouvir sobre Jesus. Quando o homem diz que está cansado de ouvir sobre Jesus, ele diz, vamos reformular a Bíblia, para a gente ouvir sobre outras personagens, sobre outras pessoas. Mas a verdade é, enquanto o Espírito Santo estiver na terra e houver homens e mulheres cheias dele, falarão aquilo que o inimigo não quer ouvir. Você sabe qual é a terceira ação do inimigo nesses dias? A terceira, o inimigo tem colocado em descrédito a palavra de Deus. Uma coisa é normalizar o pecado, outra coisa é desacreditar a Bíblia. E aqui que está o perigo. A internet está cheia disso, tem crente aí jovem, todo mundo que não está percebendo. Precisa se abrir os olhos. Desacreditar na Bíblia, fazendo dela um livro comum, que é mentira, que é mito. Escuta isso aqui. Aí vem, escuta, a palavra de Deus está sendo ensinada e discutida, presta atenção, por dois grupos de pessoas. Tem dois grupos aí na internet discutindo da Bíblia. O primeiro grupo é de homens ímpios que nunca tiveram contato com o Espírito Santo. Nunca, nem creem em Deus, são ateus. Outro grupo, né? Um grupo são ímpios que nunca se converteram e lê a Bíblia para desfazer da Bíblia, mostrar a contradição na Bíblia. Não sabe interpretar a Bíblia porque não tem o Espírito Santo. A Bíblia diz, Pedro, que a Bíblia não é de particular interpretação. A Bíblia só é interpretada para quem tem o Espírito. O segredo do Senhor está lá no livro de Salmo. É para aqueles que temem ao Senhor. Não adianta o homem que não teme a Deus, não crê na palavra dele e lê que vai entender. Não vai entender. O homem que lê a Bíblia vai encontrar muitas contradições porque não tem revelação. Mas o homem que tem revelação vai ler a Bíblia e vai encontrar muitos defeitos. Não nele. Escuta, não na Bíblia, mas nele. Porque a Bíblia revela os meus defeitos, as minhas falhas. Escuta isso aqui. Estão, olha, sendo ensinados por dois grupos. Um grupo que não tem nenhum contato com Deus, não crê na palavra, nunca se converteu, lendo a Bíblia e crente escutando. E ele só desfazendo do que lê. O outro grupo são pessoas que não creem em Deus. Aí você escuta, são ateus citando o texto bíblico e questionando a verdade da Bíblia. Você é ateu? Aí estava falando que ninguém vai para o céu e que isso é mentira. Aí um crente falou assim para um ateu, você está preocupado de ir para o céu? Você nem crê que Deus existe, o que é que você quer no céu? Você é ateu, diz que a Bíblia é mentira, que ninguém vai para o céu. E você está querendo dizer que ninguém vai? Se você não quer que tem céu, que tem Deus, que você está preocupado com quem crê? Você não tem parte nisso? Você não tem parte nessas coisas? Irmão, o inimigo está agindo de forma que a Bíblia está sendo desacreditada. Eu peguei uns estudos e não terminei não, nós estamos fazendo os estudos no grupo de senhores, no ciclo de oração, só isso, só tema que a pessoa pega para desfazer da Bíblia, e nós provamos que aquilo é apenas uma investida satânica, e nós provamos biblicamente, a própria Bíblia prova que ela é a verdade, que aquilo é verdade. Aí o inimigo, esse grupo, tem um grupo dos apostatas, olha esse grupo. Você sabe o que é apostata? É alguém que cria no evangelho, estava aqui mais nós. Aí, escuta, caiu em pecado, aborreceu, perdeu a fé. Está revoltado com a igreja, porque perdeu os privilégios. Não foi considerado pelo que ele fez, ele ficou tantos anos fazendo coisa, mas quando pecou a igreja, tomou providência e excluiu. Ele achou muita humilhação. Arrumou uma briga com o líder. E agora ele lê a Bíblia, sabe para quê? Para pegar contra. Desfazendo, eu estava lá, eu sei como é que é, eu sei como é que funciona ali é uma coisa, aquilo ali é um sistema religioso. Esse grupo é o grupo dos apostatas, que um dia cria e hoje não crê mais, e usa a Bíblia para atacar a igreja. É ação maligna nesses dias. Deixa eu ver o horário ali. Escuta isso aqui. Diz que Paulo enfrentou, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 e 18. Joga aí, irmão. Escuta, Hirmineu e Fileto. Paulo diz que o que eles ensinavam roía como gangrena e fazia muita gente desviar. Eles pregavam que a ressurreição já tinha acontecido. Esses dois homens eram crentes, desviou, apostatou da fé e começou a pegar a Bíblia de uma maneira, escuta, que
Paulo disse que o que eles pregavam era como gangrena. Você sabe o que é gangrena, irmão? É aquilo que dá no corpo da pessoa, uma feridinha, e começa a comer o corpo. E destrói o corpo da pessoa se não tratar. Leva à morte. Ele falou que o ensinamento de Hermineu e Fileto era como gangrena, que levava muito a destruir a fé. Estava comendo a fé do corpo da igreja, atacando. E ele bateu forte contra esses dois apostatas. Hoje está tendo muito apostata aí, como gangrena, querendo destruir a igreja de Cristo. Ó. Os quais se desviaram da verdade. 17, irmão. 17, irmão. E a palavra desse é roerá como o quê? Gangrena. Entre os quais são Hermineu e Fileto. Olha o versículo 18. Os quais se desviaram da verdade. O que é que eles fizeram? Desviaram, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Quer dizer, eles pegavam uma mensagem que corroía, comia o corpo, que é o de Cristo. Qual era a mensagem que eles pregavam? Que a ressurreição já tinha acontecido, que ninguém ia ressuscitar. Como é que eles pregavam aí? Dizendo, ó, a ressurreição é espiritual. Quando você converteu, ou quando você batizou, você ressuscitou. Pronto, você começou a viver de novo. Não tem ressurreição. E aí Paulo pregou no 15. Quando você vê em 1 Coríntios 15, que Paulo falando sobre a ressurreição, escuta, ele está combatendo essa doutrina que não tinha ressurreição. E aí Paulo diz assim, se não tiver ressurreição, nós estamos perdidos. O evangelho só tem salvação porque o fundador morreu e ressuscitou e prometeu ressurreição para a igreja. Essa é a ação do inimigo. Ele está querendo que nós não acreditamos na Bíblia que tem ressurreição. Quanto ensinamento aí que tem reencarnação, que o homem vai nascer, escuta de novo para pagar seus pecados. Você sabe o que é isso aí? Desacreditar na Bíblia. E não fica pensando que é sem base bíblica, não. Pega um texto isolado da Bíblia, como no livro de João capítulo 3 diz, quem não nascer de novo não verá o reino do céu. E pega esse versículo para dizer que é nascer, escuta, morrer e nascer de novo. Quando Jesus diz lá, não é nascer nem da carne está bem claro lá que não é da carne e do sangue, mas nascer do Espírito. E eles usam, mesmo lendo isso, que ali é nascer de reencarnar, quando a Bíblia diz nascer na conversão, e não, escuta, reencarnação. Temos que estar abertos os olhos, porque está tendo desacreditar a Bíblia. E isso é tão forte, sabe por quê? Já preguei uma vez e vou repetir. Tem crente aí que a Bíblia dele é um enfeite. Ele só usa para trazer, os que traz, para trazer para a igreja. Dentro de casa ela empoeira. Se ficar um mês sem congregar, é um mês que a Bíblia não se abre. E o inimigo está satisfeito, porque quem estuda a Bíblia combate o inferno. Quem estuda a Bíblia aumenta a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Você sabe qual é a quarta coisa? O inimigo está, quarta ação do inimigo, o inimigo está destruindo as famílias. Eu não preciso nem pregar isso aqui, eu preciso. Veja quanto a família está sendo atacada todos os dias. É droga, escuta, é droga. Escuta isso aqui, é pai contra filho, filho contra pai, é a bebida. Irmão, está um rebuliço. As famílias estão sofrendo. O que tem de família destruída hoje por causa de bebida, de droga, por causa de imoralidade, por causa de desejo sem controle. Não é brincadeira. Tem um salmo na Bíblia que o inimigo, se pudesse, você não lia. Nós fazemos aqui um desafio contra o inferno toda quinta-feira. Você sabe o que a gente faz o desafio contra o inferno aqui toda quinta-feira? A gente lê o salmo que o inimigo odeia. O salmo 128, que é o salmo da família. Aquele salmo, o inimigo não quer que você estuda, lê e medita nele, porque aquele salmo fala do homem que teme a Deus, fala da bênção que o homem que teme a Deus, a sua família, a sua esposa, os seus filhos são bênção no Senhor. Isso é promessa de Deus. O inimigo não quer que você tome posse para que sua família seja abençoada. E quando a gente dá lugar ao inimigo, Paulo diz, não dê lugar ao... Ele não é brincadeira. Ele anda em derredor procurando a quem possa
É o apóstolo Pedro quem diz. Temos que estar atento para que o anjo do Senhor que está ao nosso redor nos guarda, nos proteja, porque ao nosso derredor o inimigo está procurando para devorar a nossa família. Você sabe por que você está de pé ainda? Porque você tem buscado ao Senhor, porque você tem procurado aprender a palavra de Deus, porque você tem orado. Quando você deixar de fazer isso, o inimigo vai te oferecer uma bandeja que você vai sentir vontade de beber, de comer, de participar. Você não vai ter coragem de falar não, de recusar a bandeja dele. Você sabe por que você está de pé? Porque você tem buscado força para dizer não às ofertas que o inimigo tem lhe oferecido. Deixa eu ler aqui o último, nem que eu não prego, só falar. O inimigo quer limitar a fé dos crentes. Só isso aqui é uma mensagem, irmão. Você sabe o que é que o inimigo quer limitar a sua fé? O inimigo não quer que você, escuta, é que você deixa de crer. Não, o inimigo aceita você ter fé em Jesus. Mas ele tem uma combinação. Pastor Carlos, você pode crer, mas é com limite. Sua fé só vai até certo ponto. Ele não é brincadeira. E ele fica procurando até onde você crê. Você sabia disso, que o inimigo faz isso? Ele fez isso com Pedro. Eu quero provar Pedro, porque eu quero saber até onde ele crê. Aí Jesus, sabendo que a fé de Pedro tinha limite, que chegava num ponto do medo, do pavor, ela acabava. Porque tem crente que é assim. Ela tem limite. Mas tem homem na Bíblia que o inimigo quebrou no focinho. Quebrou a cara. Investiu contra Jó, dizendo, ele tem limite na fé, Senhor. Deixa eu provar ele, deixa eu fazer as coisinhas. Se ele não tem, o inimigo fez de tudo, e Jó falou, não tem limite. Ainda que Deus, o próprio Deus, me mate, a minha fé continua nele. Mas tem muitos crentes, escuta, muitos crentes têm que entender que a prova, que a luta, vai mostrar até onde você crê. Por isso que o inimigo não está importando que você crê, não, mesmo que seja limitada. Diz que quando Jesus chegou na casa de Lázaro, e ele estava morto, Marta e Maria foram ao encontro, e aí João registrou no versículo 21 e 22, a fé sem limite de Marta. Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Está dizendo que crê. Tu não estava aqui. Mas tem uma coisa, versículo 22. Eu sei que tudo que tu pede a Deus, Ele te concede. Você sabe o que ela estava falando? Eu creio sem limite no Senhor Jesus. É essa fé que o inimigo não quer que você tenha. Quer que você tenha aquela fé seguinte, olha, que tiver tudo bem, você vem para a igreja. Se tiver em paz, se o irmãozinho fulano está rindo para você, você vem. Se o irmão fez careta, você vem. Você sabe aquele irmão que disse que não vem porque o irmão fez uma careta para ele, ou por causa de qualquer coisa, com problema de irmão? É porque a fé dele tem limite. Eu creio até a hora que o irmão me ama. Eu creio até a hora que o irmão fala que gosta de mim. Enquanto eu estou falando, eu te amo, fulano, ele diz, eu vou porque o pastor me ama. Mas se houver qualquer coisa entre eu e ele diz, não vou lá mais, aquilo não é pastor, a sua fé só vai até ali. O diabo sabe que sua fé tem limite. Fé com limite. O diabo está procurando o limite da minha fé. Eu não sei se é na escassez, como Paulo. Eu não sei se é com escassez, escuta, como Paulo, que ele disse, sei passar fome, mas a fé estava lá. Sei ter fartura, minha fé está lá. Eu não sei o que o inimigo vai fazer com você. Eu só sei que o inimigo, escuta, está procurando o limite da sua fé. E disse que veio a tempestade no bar. E esses discípulos desesperaram. Quando Jesus levantou-se e disse, calma-te vento, sossega mar. Escuta isso. Que levantou ali, Jesus perguntou para ele, aonde está a vossa fé? Naquela noite Jesus, escuta, era noite, naquela noite Jesus viu o limite da fé dos seus apóstolos. Desesperaram. O inimigo vai sempre provar aonde está o limite da sua fé. Você crê até onde? Tem crente que fala assim, eu estou na igreja, estou lá, se der certo eu fico, se não der eu saio. Tem pessoa que casa com a fé limitada. Vou casar, se não der certo eu separo. Você sabe quem fala isso? Quem tem uma fé limitada. Está dizendo, eu estou casado com a fulana ou com fulano. Enquanto ele estiver me amando, e tiver pão e comida, e tiver dinheiro no bolso dele e no meu, nós estamos vivendo. Na hora que as coisas acabar, escuta, eu pulo fora. Isso é fé
limitada. Satanás sabe, vai casar, mas não vive. Quando eu provar, eu separo eles. Fé com limite. O diabo, ele sabe. Hoje, o inimigo está fazendo. O inimigo quer limitar a fé dos crentes. Mas no livro de Hebreus, está escrito que Jesus é o mesmo, que completa, ontem, hoje e eternamente. Você pode continuar crendo, assim como ele fez no passado, ele faz hoje e fará amanhã. Vamos crer no Senhor. Diz que Jesus foi convidado por Jairo para ir na casa dele. Ó, fé com limite. Escuta. Levar Jesus. De repente chegou um servo e disse assim: Jairo, despede o mestre, porque sua filha acabou de morrer. Não precisa chamar ele. Jesus escutou. Porque ali chegou o limite da fé de Jairo. Jairo ia dizer assim: olha, não precisa. Eu sei que o senhor faz muito milagre, mas minha filha morreu agora, não tem mais solução. É isso que o inimigo quer que você faça. Quando as coisas arruinar, que você vê que não tem mais solução, que escurecer não tiver nem túnel nem luz, porque quando tem túnel você ainda anda no escuro, é sem túnel, sem luz, sem saber para onde vai. É não chegar no fundo do poço, é cair eternamente, não tem fundo. Quanto mais você mexe, mais cai. Tem uns que caem no fundo do poço, tá lá, já parou. Mas tem poço que não tem fundo. Só estou caindo, é um abismo. Escuta isso aqui. Jairo escutou. Não procura não, moço. Deixa ele ir. Sua filha morreu. Jairo entristeceu, bateu a cabeça. Quando Jesus viu que a fé de Jairo ia acabar ali, e Jesus fala: você tem que ter uma fé com limite não, Jairo. Encostou nele assim, ó, crê somente e a menina viverá. Naquela hora Satanás recebeu um tapa no focinho, porque ele queria, sabe o quê? Que Jesus não importasse, porque Jesus importa com o limite da sua fé. Não fica pensando, você fala: eu tenho minha fé pouquinha, pastor. Sua fé é para ser crescente. A fé da gente é para ser multiplicada. Ele te deu uma fé para salvação, você está salvo. A fé para prosseguir, para continuar firme, é responsabilidade sua botar ela para crescer. Exercer fé é sua obrigação. Aprender a palavra, orar, louvar, congregar, exercita-se sua fé. E ela multiplica. Porque as provas virão. Não tem crente que não é provado. Porque o inimigo vai provar até onde você crê. A fé, escuta, ela tem que ser provada. Quantas vezes o inimigo provou com adultério no casamento? Um adulterou e o outro disse assim: pastor, o dia de diante não sou mais crente não. Estava na igreja, mas meu marido, e uma bênção. Aí ele pegou, fez isso comigo, eu não quero mais não. Diabo sabe, a fé dele só até ali. Mas o crente que tem a fé sem limite diz: não quero nem saber o que ele fez. Jesus nunca me traiu e nem vai me trair. Culpado é dele, ele cuida da vida dele, que eu vou cuidar da minha. Porque eu creio que Jesus é o meu Senhor e Salvador da minha vida. Quem jogou fora a oportunidade foi o traidor e não eu. E isso sim, irmão, é botar, escuta, a fé sem limite. Jesus está esperando que nós, dentro da igreja, tenhamos uma fé sem limite, onde o inimigo olha para nós assim: essa fé sem limite. Ainda que eu morra, ainda que eu perca tudo, vou continuar crendo no Senhor. Vou continuar esperando no Senhor. Ainda que não saia tudo como eu pedi, ainda que Ele não me responda, ainda que Ele fique em silêncio, ainda que Ele diz não, eu vou continuar crendo, porque o não também é resposta, o silêncio também é resposta, e Deus sabe o que faz comigo e faz contigo. Meus irmãos, diz que o profeta Elias tinha uma fé sem limite, coisa tremenda, né? E Elias estava lá e orando, e falou assim para o rei: olha, vai cair uma grande chuva, e Deus vai mandar grande chuva. Ele entra lá e vai orar para Deus mandar a chuva. Ele profetizou a chuva. Olha a fé, profetizar. E ele falou assim com o moço dele: vai lá fora e vê como é que está o céu. O rapaz foi, o moço dele, e quando chegou lá que olhou, o céu estava limpo, não tinha uma nuvem, sol quente. E o moço diz assim: meu profeta, meu pai, lá fora não tem nuvem nenhuma. Ele voltou para o joelho e foi orar mais um pouquinho. E ele começou a orar de novo.
E ele chamou o moço, vai lá agora. Olha que certeza. Quem tem a fé sem limite, qualquer um, já orei, não tem nuvem. Mas ele profetizou. Ele disse que ia cair uma torrente chuva. Ele disse para o rei, prepara que vai vir chuva. A chuva vai vir. Ele profetizou. E o moço chegou lá, olhou e disse assim para ele, voltou. O moço já voltou-se meio sem graça, já a segunda vez. E não sabia ele que não era essa única e última. Chegou para o profeta e disse, meu pai, chamava de pai o profeta. Lá fora continua do mesmo jeito, tem no final. Se o senhor está esperando chuva, do que está lá fora não tem esperança não. Porque sem nuvem não tem chuva. Aí escuta isso, ele tornou a orar, e o moço ficou lá olhando, escutando a oração dele. O moço estava lá aprendendo. Escuta, eu vendo ele orar. Ele terminou a orar pela terceira vez. Você sabe o que é que insiste orando por uma causa, por um problema? Você sabe porque tem muitas irmãs que no ciclo de oração que não desistem orando pelaquela causa difícil? Parece que ele tem coração de ferro, parece que Deus quebrou. Escuta, todas as maneiras de se resgatar. É assim que o crente fala, foi Deus. Não, é o diabo. O diabo é que quebra todas as formas de alguém resgatar com Deus. Mas tem irmã orando, tem obreiro orando, tem pastor orando, dizendo eu creio. Eu sei que o inimigo quem tem limite é o inimigo, o poder dele é limitado. Ele só vai até onde o Senhor permite. E tal, você sabe por que essas irmãs estão orando? Porque tem uma fé que o diabo não bota limite. O diabo está dizendo, não tem jeito, não vai converter, não vai voltar, não vai sarar, não vai abrir porta. E ele está lá de joelho dizendo, vai, meu Deus tem poder, não há nada impossível para o meu Deus, Ele é poderoso, eu creio, pode tardar, pode demorar, no meu tempo, mas no carói de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, quando Ele levantar, ninguém segura quando ele agir. O moço está lá vendo ele orando pela quarta vez. Está lá Elias orando. Quem tem fé sem limite. Parece uma campanha de um dia só. Uma campanha de 7 orações. Em um dia só. E ele está orando. Ele fala, vai lá ver, moço, agora. O moço foi. Chegou lá e voltou para ele, não tem não, foi a 5ª vez, não tem nuvem lá não, profeta. Foi a 6ª vez, ele foi lá, olhou, o moço já estava contrariado, e disse, profeta, eu não estou nem querendo ir lá mais, porque não tem nuvem não, moço. E ele continuava dizendo, a minha fé não tem limite, eu creio no que eu profetizei, não foi da minha boca só que saiu, o Espírito de Deus está sobre mim. E quando ele orou pela 7ª vez, o número de Deus. O número de quem? O número de quem? De Deus. Ele orou, ele disse, vai lá, moço, e veja. E ele não tirava o joelho do chão. Não fica pensando que ele levantava, não. Lá ele ficava. 1ª, 2ª, 3ª vez que ia lá. E ele de joelho. A fé era constante. Sabe por que ficava de joelho? Porque a fé é constante. Tem pessoa que tem a fé variante. Que a gente chama de variado. Estava lá de joelho, esperando. Foi lá, moço, veio, e ele foi. Aí o moço olhou e o moço viu. Mas o moço não viu uma multidão de nuvem escura, fechou o tempo. E você fala assim, a mulher fala, corre lá, fulano, tira as roupas que está no varal, que vai chover. Aquele sinal que o vento está soprando e todo mundo já vem a chuva. Não. O solão estava nos céus, escuta. E lá no além, muito além, uma nuvem enorme, do tamanho. Você sabe qual era o tamanho da nuvem? Do tamanho da mão de um homem. Alguém diz de 22 centímetros. Olha isso aqui. Uma nuvem de 22 centímetros no céu. Aquele bolinho de nuvem. E ele falou para o profeta, olha, Senhor, lá tem uma nuvem, mas não é essa nuvem, não. É uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele levantou, já agradeceu Jeová. Prepara que a chuva vai cair. Avisou o rei, disse assim, Acabe, aborda seu jumento e vai embora, porque a chuva vai te pegar na estrada. E o rei montou no jumento, caiu fora.
E diz que a torrente de chuva caiu sobre Israel. Eu quero profetizar na sua vida, que está lutando contra o inimigo, que quer botar limite na sua fé. Diga para o inimigo: a minha fé será sem limite naquele que me chamou. As bênçãos que Deus prometeu na minha casa, na minha vida, vai se cumprir. Essas 5 ações que o inimigo está fazendo nesses dias, querendo limitar a fé da igreja. Tem pastor aí que já não faz mais nem campanha de oração, ele mesmo nem ora, não quer orar. Tem crente que o pastor faz a campanha de matutino, fica em casa pelos cantos. Você sabe por que é que você não vem orar? Você vai ficar com raiva? Então fica. Deixa eu te falar aqui com autoridade, é que sua fé tem limite. Problema você tem, causa você tem para resolver, mas sua fé, o diabo botou limite, você só crê até onde ele quer. Se você tirar o limite dessa fé, pois Satanás, a minha fé é maior que meu sono e minha preguiça, eu vou estar buscando o Senhor, porque eu sei que meu Deus tem poder, Ele pode resolver, Ele pode tirar todas as obras que o inimigo fez, porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, quem completa? As obras do adversário. E tudo de mal que está na sua vida, ou o inimigo fez por conta própria, ou você deu lugar, ou você está colhendo por um erro, a única solução de resolver essa causa ainda é joelho no chão. Que Deus abençoe a igreja no nome santo de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos ouviu a voz de Deus? Oh glória, vamos ficar de pé.